Hoje, às 19 horas, o Fluminense enfrenta o Ulsan pela segunda rodada do Mundial de Clubes aqui direto dos Estados Unidos. Sim, estamos vivendo o Mundial e isso é muito maluco, né? Ainda mais quando a gente pensa que para a maioria era um Mundial que existia um limite. E no decorrer das partidas da primeira rodada, né, e o começo da segunda, dos resultados e do futebol jogado, a gente foi acabando com o bicho papão do futebol europeu e o limite foi indo embora. Alguns já batem no peito, mais ousados, e falam que dá sim para brigar pelo título. Outros um pouco mais com medo, mais precavidos, ficam falando que ainda é muito difícil, mas no fundo todo mundo tem uma esperança nesse momento que dá sim para o Fluminense brigar por um título. Isso vai ser fácil? Não estou falando que vai ser fácil, vai ser difícil. Então a gente tem que ir passo a passo e hoje é o segundo passo. Se Deus quiser, se Assis quiser lá de cima, serão 7 passos e é assim que a gente espera, tá? Então vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo de Fluminense e Ulsan. Sim, estamos falando sobre o Campeonato Mundial de Clubes. Antes de começar, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito esse trabalho que a gente está fazendo aqui direto dos Estados Unidos. Espero que a gente fique até o final do Mundial aqui nos Estados Unidos. Então a gente conta muito com o apoio de vocês, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal. Queria fazer um agradecimento especial também, cara, ao pessoal da Texas Flu, que mandou essa camisa aqui para mim, ó. Já encontrei com ele algumas vezes no bar aqui, ó. Essa camisa bem maneira da Texas Flu. Um abraço pra galera, tá? A galera veio em peso aqui pro Mundial. Um abraço também pro pessoal da Flubox, pessoal do New York Flu, todo mundo. Só porque eu tô com a camisa deles aqui do lado, que eu acabei de chegar. Eu tô gravando aqui, a camisa tava na minha mochila, né? Enfim, vamos lá começar a falar desse pré-jogo aqui. Fluminense estreia contra o Borussia, amassando o Borussia e empatando. E aí a gente fala, cara, acabamos com um time europeu, mas a gente empatou. E o empate é sempre um empate. Não existe um empate, não. Quando a gente joga muito bem contra o adversário forte, vale 2 pontos. O empate contra o Bangu e o Olaria, com todo respeito ao Bangu e Olaria, vale só 1 ponto. Não existe isso. Empate é 1 ponto. O que eu tô querendo dizer com isso? O Fluminense tem a obrigação de vencer a partida de hoje. E é sobre obrigação que a gente vai falar, né? Essa Copa do Mundo para os brasileiros está se tratando muito de uma obrigação. O Botafogo começa com a obrigação de ganhar de um time fraco do Seattle. Joga mal, mas consegue ganhar. E com isso, já que ele tem os 3 pontos, passa a obrigação para o Flamengo. O Flamengo um jogo burocrático, mas melhor, muito melhor do que o Botafogo, mas melhor fica complicado, né? Melhor que o Botafogo, faz a obrigação dele e passa a obrigação do Palmeiras para enfrentar o Porto. O Palmeiras pegando um time europeu, ele vai lá e consegue fazer um empate jogando muita bola. E aí passa a obrigação do Fluminense e a gente pensa, cara, a gente é o último time brasileiro a estrear, que vai pegar o Borussia, e a gente tem a obrigação de não fazer feio. E a gente vai jogar mais que o Palmeiras ainda, contra o time mais forte. E aí o que a gente faz? Passa de novo a obrigação ali para o Palmeiras. Vai o Palmeiras e consegue se classificar, praticamente, né? Fazendo 4 pontos, né? Conseguiu uma vitória, que agora depende do empate entre ele e Inter Miami. E aí com isso passa a obrigação para o Botafogo, e aí é loucura, né? Acho que no começo eu até inverti a ordem do Palmeiras ali, do Botafogo e do Flamengo, mas vocês entenderam. E aí passa a obrigação para o Botafogo contra o atual campeão da Champions, o PSG. O Botafogo vai e ganha um time europeu e ganha do atual campeão da Champions, PSG. E aí vem toda a pressão para cima do Flamengo e a obrigação do Flamengo de o único subor. Todo mundo jogou bem contra o europeu, menos eu. Vai o Flamengo de virada, faz 3-1 ontem contra o Chelsea. E aí sabe o que acontece? A obrigação voltou para a gente. E a gente precisa ganhar agora e tem a obrigação de acabar na primeira posição do grupo. E isso vai acontecendo. Acho que isso é tenso para o torcedor, mas sinceramente acho que isso é bom, que coloca o sarrafo lá em cima. O time acaba jogando o outro para cima, porque essa pressão, principalmente para Fluminense, Botafogo e Flamengo, que são rivais diretos, né? Tá um grande campeonato carioca, esse Mundial de Clubes, são times que um acaba empurrando o outro, cara, porque você pensa, cara, os dirigentes, mas o dirigente passa para a equipe de futebol, o futebol passa para os jogadores, tem que ganhar. Então acho que joga o sarrafo lá para cima. Dito isso, vamos falar agora do Ulsan, nosso adversário, ou tentar falar, né? Porque, confesso, falar do time da Coreia do Sul é complicado demais. Não esperava fazer um pré-jogo sobre isso, mas tentarei falar agora. Vamos falar do nosso adversário, o Ulsan Hyundai ali, né? Fluminense já jogou contra ele em 94, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Mas nosso histórico, eu sempre gosto de começar com o histórico,
é um jogo e uma vitória, que foi lá em 1994. O Ulsan estreou contra uma Mamelodi, assim, começando até bem os primeiros 10 minutos, mas depois mostrando uma fragilidade muito grande na zaga. Mesmo assim, perdeu um placar mínimo ali, teve um gol anulado do Mamelodi e perde para o Mamelodi na primeira rodada. Assim, é difícil falar desse time porque não tem ninguém conhecido. O jogador de destaque é o Eric Farias, que não é o jornalista que está pensando, é um jogador que tem 28 anos e fez carreira no Juventude, roda alguns times, mas faz a carreira dele antes de ir para a Coreia do Sul, jogando pelo Juventude. E jogador conhecido não tem nenhum. Então, assim, o Fluminense tem muita obrigação. Eu não vou entrar nessa, eu acho que isso cabe aos jogadores. Cabe ao time do Fluminense, ao elenco do Fluminense, respeitarem em excesso. Não cabe a mim, torcedor, que votar no estádio hoje, respeitar de forma excessiva. Assim, não cabe a mim. Isso cabe aos jogadores e os jogadores têm que fazer isso. Mas o Fluminense precisa atropelar hoje o Ulsan. E aí, sobre um jogo histórico, tem um jogo que a gente vai falar, né? É em 94, o Fluminense faz uma pré-temporada ali, convida o time do Ulsan, o time da Coreia, para jogar em Laranjeiras. Jogo é 1-0 com o gol do Rogerinho. Tem uma curiosidade que acaba sendo um bem para o futebol, que é o último jogo de aposentadoria de José Roberto Wright, o árbitro que deu uma Libertadores para o Flamengo no jogo maior roubo da história contra o Atlético Mineiro. Só vale a gente ressaltar. Então tem um lado bom, né? A gente acabou aposentando o José Roberto Wright nesse jogo. Mas já falamos muito, nem falamos muito, né? Falamos o que dá para falar do Ulsan. Então vamos falar de Fluminense, que isso a gente sabe um pouquinho mais falar do Ulsan, né? Toda vez eu faço isso, né? Tem que parar de fazer isso. Fiquei pensando. Vamos lá falar um pouco de Fluminense. O Fluminense vai com força máxima, ou pelo menos deveria ir com força máxima. Vou falar o time, a provável escalação que saiu no GE, que o Fluminense deve ir a campo. E a minha pergunta é, tem uma mudança nas laterais, que eu queria muito entender qual é a lógica disso, mas a gente vai falar quando a gente detalhar o campinho que está aparecendo aqui do lado e cada jogador que deve ir a campo hoje, tá? O time previsto a ir a campo hoje é Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, Fuentes ou René, Martinelli, Hércules, Paulo Henrique Ganso, Arias, Canóbio e ele, Germancano, para a alegria de todos os tricolores que estão aqui, que estão no Brasil, que estão na Coreia do Sul, que nem estão mais entre nós, estão comemorando esse nome de Germancano e espero que esteja certo, tá? Vamos detalhar cada jogador, cada time, cada jogador vai aparecer aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre eles. Começar com ele, Fábio, é indiscutível, é chato, é repetitivo, o Lucas briga comigo aqui falando, caralho, toda vez você fala a mesma coisa do Fábio, quanto mais envelhece, não mostra problema nenhum, agarrou bem contra o Borussia, total confiança no nosso goleiro do Mundial. Então, Fábio no gol é indiscutível. Agora, Guga na direita. Guga veio de uma fase ruim, não. Fez um ótimo jogo contra o Vasco recentemente. Aparentemente tem a confiança do Renato Gaúcho. Só que Samuel Xavier vivia a grande fase. Fez um ótimo jogo contra o Borussia. Não consigo entender esse teste, assim, não consigo acreditar que o Renato está poupando o jogador. Confesso que para mim não faz sentido. Se fosse para poupar algum jogador, pouparia. E eu nem acho que tem que poupar também, tá? O Thiago Silva, que tem um problema físico, né, desde que chegou no Fluminense, voltou ao Fluminense, volta e meia tem algum problema. Pouparia o Nonato ou o Martinelli ali por questão de cartão amarelo, né? Lembrando que os cartões eram nas quartas, mas confesso que não entendi o Samuel Xavier. Dito isso, o Thiago Silva, que jogou muito no Mundial, um dos melhores zagueiros do Mundial da primeira rodada para mim, poderia até estar na seleção, até pelo nome dele ali, tudo que ele fez, mas jogou demais, assim, com as bolas aéreas, zerando todas as bolas contra o Borussia. Só não jogou mais que um zagueiro nessa primeira rodada, eu diria. É simplesmente o Sérgio Ramos? Não. O Sérgio Ramos jogou igual o Thiago Silva. A gente está falando de Freitas. Freitas jogou muito também. Antecipou, para mim, jogou mais que o Thiago Silva. Antecipou, não errou saída de bola, criou jogadas, lançamento. Cara, o Freitas jogou muito. Ótima partida contra o Borussia. Na lateral esquerda, Fuentes. E assim, não é do meu agrado. Acho loucura o Fuentes jogar o Mundial. Acho loucura o Fuentes jogar o Mundial. Acho loucura o Fuentes jogar o Mundial. Mas é Fuentes ou o René. René de novo fez uma boa partida contra o Borussia, então espero que seja o René. Não consigo entender esse Fuentes aí, vou me estressar com isso. Vou falar separado, mas poderia falar juntos, tá? Martinelli, assim, o Renato fez com o Martinelli, potencializou ele ao máximo. Outro que jogou muito, a trinca de volante do último jogo jogou muito, Martinelli, Hércules e Nonato. Então Martinelli é um desses homens que jogou pra cacete. Mais uma vez mostrou
que é jogador grande, né? A gente tá aqui em Nova York, né? Em Nova Jersey, mas vivo indo para Nova York, é 15, 20 minutos daqui. E o Fluminense pegou o bar ali, o Legends, é até bem legal ali, né? É o bar mais histórico aqui em Nova York para você ver jogo. E envelopou, e é muito legal que os jogadores que estão ali na capa são 5, né? É Fábio, Arias, Germancano, Thiago Silva e Martinelli. E eu acho que ele está no lugar que ele tem que estar mesmo, como destaque. Realmente é o nosso moleque Xerém, que deu muito certo, tem dado muito certo ali no profissional. E Hércules ao lado dele, que um pouquinho antes desse Mundial, umas 5 rodadas antes, virou a chave e começou a jogar bola. Eu diria que no jogo contra o Juventude é o jogo ali que vira essa chave do Hércules. Desde aí ele começou a jogar muito e jogou muito contra o Borussia também. Porém, todavia, junto com eles não é Nonato, é Paulo Henrique Ganso. Acho um bom jogo pro Ganso, acho que é jogo que a gente vai ter a posse de bola, acho que é jogo pra gente circular essa bola e o Ganso achar, como ele sempre acha, ali os jogadores. A gente precisa do Ganso. Acho que é um jogo para dar essa minutagem para ele. A gente vai ter jogo que a gente vai precisar do Ganso. Eu acho que o Ganso não tá no seu auge físico e, por exemplo, contra o Borussia, em algum momento na reta final, faltando 15 minutos, eu queria ter o Ganso voando 15 minutos. Então é num jogo como o de hoje que a gente pode dar essa minutagem para nossa ave, tá? Na ponta direita, Arias, um jogador que foi para a seleção do Mundial da primeira rodada, e contra o San acho muito difícil ele ir para a seleção, porque quando você vai julgar o jogo de um jogador, avaliar o jogo de um jogador, vocês entenderam? Você acaba avaliando o adversário também. E o San é um adversário muito fraco, mas que o Arias hoje faça 3 gols, 2 assistências e entre de novo na rodada do Mundial, né? Do lado esquerdo, o Canóbio. O Canóbio, a gente tem uma frase que a gente sempre fala que é: o Canóbio é muito bom sem a bola, é um jogador muito tático, mas injusto falar que foi isso contra o Borussia. Contra o Borussia ele jogou com a bola também, ele ajudou muito ali na frente, mas marcou demais a saída de bola, quase recuperou algumas bolas, ele cansou muito o time, até quando o Serna entrou, o Canóbio já fez que a zaga tivesse bastante cansada. E na frente, a gente precisa falar dele, Germancano. Renato falou que ele está 100% fisicamente e que é só questão de ritmo de jogo. Então, Renato, deixa ele os 90 minutos, pelo amor de Deus. A gente precisa muito que o Cano faça gols hoje. Porque a gente ama ver o Cano fazer gol, porra, é nosso ídolo, ele vai fazendo história e eu quero que o Cano faça mais de 30 gols nessa temporada para ele ter 3 temporadas no Fluminense com mais de 30 gols. Ele está com 14 nesse momento. E o outro, cara, porque se ele fizer gol, o Everaldo não entra. E desculpa, Everaldo, a gente vendo o que aconteceu, o Flamengo ganhando o time europeu, o Botafogo ganhando o time europeu, a gente falar que não ganhou porque você não teve coragem de chutar. Chutar repetitivo. Tá, mas é porque tá repetindo na minha cabeça quando eu vejo jogos também. Tudo isso comandado por Renato Gaúcho, que tem feito até agora um excelente trabalho no Fluminense. É difícil você conseguir criticar Renato Gaúcho. Claro que tem decisões que você não concorda, mas criticar o trabalho do Renato Gaúcho tá muito difícil, né? Então vamos falar das nossas apostas para o jogo de hoje. Já falamos aqui de cada jogador que deve a campo hoje, que faça uma ótima partida e a gente comemora o segundo jogo com a primeira vitória e 4 pontos. Vamos de aposta agora, né? KTO, parceiro do canal Gol de Barriga, de todos os canais do grupo Jornada. Além de vocês, né, que dão audiência pra gente, eles também fazem isso aqui acontecer e trazerem a gente aqui pro Mundial. Odd é Fluminense bastante favorito pro jogo de hoje, pagando 1,52 e o Sam pagando 6,75. Existe favoritismo muito grande do Fluminense, diria que é até um pouco maior que isso. Minha aposta pro jogo de hoje, tá? Fluminense ganhar o jogo e o Fluminense ter mais escanteios. Vocês estão vendo aqui, tá pagando 2,15. Achei uma boa odd, tá? O Fluminense vai atacar mais, tem a tendência de ter mais escanteios, tem a tendência de ganhar o jogo. Então essa é a odd, achei uma odd de muito valor. Lembrando, aposte com responsabilidade, não inventa de apostar dinheiro que você não pode perder. Para maior de 18 anos, tenha cuidado, tá bom? É para você levar de uma forma divertida e apostar um valor que você pode perder. Então, link aqui na descrição, se quiser ajudar a gente, clica aqui, faz seu cadastro, para ver se vocês querem. Como é que eu ajudo vocês? Vejo o pessoal fazendo rifa, pessoal virando membro. Cara, você pode ajudar de forma mais simples, se inscrevendo no canal, já se inscreveu? Deixando o like, ou então, cara, apoiando as marcas que apoiam o canal, assim, vale falar, gosto de fazer uma aposta, eu vou fazer um cadastro clicando no link lá do pessoal do Jornada na KTO, vou comprar a camisa do Fluminense, vou comprar na Food Fanatics, vou comprar uma capinha de celular, vou comprar na GoCase, vou viajar, vou falar com o pessoal da Magic Milhas. Então, cara, dá moral para quem dá moral pra gente, que isso ajuda muito os projetos a continuarem, tá bom? Então vamos falar aqui, vamos na última parte do vídeo agora. Para fechar o vídeo, cara, vamos lá, né? Fechando o vídeo, falar da arbitragem. Não gosto de falar, ainda mais de arbitragem gringa.
mas o árbitro hoje é o Michael Oliver, de 40 anos, inglês, apitou o jogo do Fluminense? Não. Ele apitou, só para dar uma referência para vocês, né? Ele apitou a semifinal da Nations League, e assim, foi 5-4 Espanha e França. Eu vi esse jogo não, mas eu tenho certeza que uma galera que viu, vocês me contam se ele fez merda ou não. Eu espero que o árbitro passe batido, espero que acho que é um nível um pouco mais alto esse Mundial. A gente está falando de um árbitro de Premier League, acho que é um árbitro que consegue conduzir melhor essa partida. Eu acho, né? Como a gente achava que os europeus iriam bem no Mundial também. Então, espero que eu não esteja errado. Enfim, só para avisar vocês que hoje, a partir das 3 horas da tarde, sim, 3 horas da tarde, começa o nosso pré-jogo, tá? Eu e Gabriel ali, direto do entorno do MetLife Stadium ali, falando com a torcida, entrando direto, mostrando o clima do estádio. O Gabriel vai estar ali mais no Portão 2, ali, mostrando mais o churrasco, e vai estar rolando o pessoal da Texas Flu, o pessoal da Flu Boston, o pessoal da Flu Boston que toca esse churrasco lá. Eu vou estar mais ali no Portão 1, o Vitor Lessa ali direto da área de imprensa, do nosso estúdio, nosso apresentador Vitor Costa, junto com o Cauã Tinoco e Dedé Onelei. Esther estará direto de Laranjeiras, Rafael direto da Praça São Salvador, ali perto de Laranjeiras. Então, equipe completa, além dos bastidores, com as Curra, Letícias, todas ajudando muito a gente fazer uma grande transmissão para vocês. Infelizmente, o jogo a gente não pode transmitir no Mundial como a gente faz nos outros jogos por causa da FIFA, mas a gente garante para vocês um pré-jogo bem animado, um pré-jogo com muita informação, um pré-jogo sobre muito futebol, divertido. Não vou ficar tentando, que a palavra não vai sair, que eu tô com sono já, tá bom? Então, pré-jogo bem animado para vocês, e depois 2 horas de pós-jogo com zona mista, coletiva, opinião, e se Assis quiser, a gente comemorando uma vitória espetacular e uma goleada. Sim, eu quero uma goleada e espero que seja uma goleada, tá bom, galera? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima, valeu!